para a exposição da palavra do Senhor, nós vamos orar, rogar que Deus fale conosco neste momento. Nós faremos a leitura à medida que formos avançando na exposição. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, vamos rogar que Deus fale conosco neste momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que é te adorar como teu povo, como igreja reunida aqui neste lugar. E podemos ouvir o Senhor falando conosco e nos abençoar com a sua presença, com as suas promessas e também nos ensinando a sua palavra. Rogamos que o teu Santo Espírito que habita e age em nós, abra nossa mente para compreendermos a sua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz e nos prepare o coração para que seja recebida de um modo frutífero, transformador nesta noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como toda a história da redenção, como é contada nas Escrituras, possui grandes personagens, acontecimentos marcantes, momentos determinantes, e há uma crescente expectativa de um desfecho glorioso. Se você gosta de uma boa história sendo contada, talvez um bom filme com um roteiro, um bom seriado bem pensado, você deve ficar maravilhado com a história que é contada na Bíblia. Nós leremos um pequeno trecho, apenas 14 versículos de Gênesis 17, mas essa história começou bem antes, no princípio, no primeiro capítulo. E essa história vai sendo contada por meio de homens que Deus escolheu, e nós temos a expectativa como tudo isso vai terminar. Ainda não acabou. Aqueles que são chamados por Deus hoje para andar com Ele são inscritos nesta história. Assim como Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e outros servos de Deus no decorrer da história foram inscritos. E nós, com certeza, temos a expectativa de que nós, inseridos nessa história, tem um desfecho glorioso também. Nós vemos na história que nós leremos agora, de Abraão, como eu disse às crianças, um personagem conhecido. Quem não conhece a história de Abraão? O patriarca, com quem Deus falou, com quem Deus fez uma aliança, com quem Deus quis se relacionar e andar com ele. Olha que bênção. Abraão teve. Quem nunca ouviu falar dessa história? Mas, muitas vezes, eu e você podemos ficar tão familiarizados com a história e com a mensagem de Deus que deixamos de pensar em quais são as implicações dela para a nossa vida. Nós lembramos da história de Abraão lá no passado, sabemos até contá-la, mas podemos deixar de meditar como ela se relaciona com a nossa vida hoje. Meus irmãos, essa parte da história que nós lemos durante a liturgia em Gênesis 12, que nós leremos em Gênesis 17, não foi determinante só na vida dele. Em outras palavras, este relato que nós leremos não transformou a vida de Abraão somente, mas de toda a sua descendência na fé, da qual eu e você fazemos parte. Nós, os que cremos em Cristo, que já nos arrependemos dos nossos pecados e já assumimos um compromisso com o nosso Salvador. Mas diferente de outras histórias que não estão na Bíblia, a grande importância de Abraão não está nele, naquilo que ele fez ou nos seus fracassos. Quando a gente ouve uma boa história sendo contada, como eu disse, por um livro ou por algum filme, por uma peça, nós temos os heróis e os vilões, os protagonistas e os antagonistas. Aquilo que eles fizeram para acertar e o que eles fizeram que foi o motivo do seu fracasso. Mas isso não é verdade a respeito da história de Abraão. O mais importante dessa história não é ele. Assim como na nossa história, eu e você não somos os mais importantes nela. O que nós fazemos, o que já fizemos, o que pretendemos fazer, ou até aquilo que nós não deveríamos ter feito. Na verdade, há algo mais importante nessa história do que eu e você. E na vida de todos aqueles que já fizeram, que fazem e que farão parte da história do povo de Deus. Mais importante é o que Deus já fez, o que Ele tem feito e o que Ele prometeu fazer ao seu povo, aqueles que o amam. E é disso que trata a história de Abraão.
E o que Deus fez por Abraão? Quais foram as promessas que Deus fez a ele? O livro de Gênesis conta de uma maneira belíssima o relato de Abraão. Moisés começou a escrever essa história em Gênesis 12, no texto lido durante a liturgia, no qual nós vemos Deus chamando Abraão para andar na presença dele, sair da sua terra, da sua parentela, e para ir para um lugar que ele ainda iria mostrar. Por que Deus estava fazendo aquilo? Porque um bom tempo antes, o ser humano deixou de andar com Deus no Jardim do Éden. E agora Deus queria andar novamente com a humanidade e chamou Abraão para a sua presença. Esse chamado foi por iniciativa de Deus, de modo soberano, misericordioso e abençoador, e exigia obediência. Abraão nem sempre respondeu com perfeita obediência. Às vezes ele é lembrado como o pai da fé, alguém que temendo a Deus o obedeceu, mas nem sempre foi assim. Abraão tinha, como eu e como você, preocupações, medos, boletos para pagar, embora ele fosse muito bem sucedido, problemas familiares, incertezas, temores. Mas aquilo que Deus exigiu dele, assim como o que ele exige de mim e de você, não dependia dele e não depende de nós. Depende daquele que nos chama para andar com ele, o que ele exige, o próprio Deus concede. Depois, lá no capítulo 15, nós vemos Deus se revelando a Abraão de uma maneira especial, contando mais sobre a sua aliança. E ele disse: Abraão, não tema, eu sou aquele que vai te premiar, o galardoador. Eu sou o Deus todo suficiente, que tem bênçãos incomparáveis para aqueles que me ouvem e atendem. Abraão quis compreender mais sobre quem era Deus, e Deus fez promessas a ele. E foi em meio a dúvidas e incertezas que ele pôde conhecer mais a Deus. Ele pôde conhecer mais sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. Embora Abraão tivesse uma fé ainda imperfeita, sendo amadurecida, como a minha e a sua fé em Deus também são. Nossa fé é imperfeita, ela precisa ser fortalecida pelo próprio Deus, e ela é fortalecida pela palavra e pelas promessas de Deus. Essas promessas não dependem de nós, dependem do Deus que as fez. E hoje nós somos lembrados, a partir dessa retrospectiva da história de Abraão, daquele que o chamou, que fez aliança com ele. Daquele que era totalmente suficiente, não somente para fazer as promessas, mas para cumpri-las. Nós somos lembrados de uma excelente notícia, que já foi simbolizada aqui no sacramento do batismo, e que também tem a ver com o sentido da ceia do Senhor, como nós veremos. Nós somos lembrados da boa notícia do Evangelho, que Deus não somente chama pecadores para andarem com Ele hoje. Não sei se todos aqui já têm andado com Deus, que já têm um compromisso sério com Deus, que têm levado em consideração a vontade de Deus na própria vida, mas saibam que o Deus que chamou Abraão na sua imperfeição, ele pecador que era, para andar com Ele, Abraão obedeceu, se comprometeu e viu promessas sendo cumpridas na sua vida, e outras que ele almejava ver ainda. O nosso Deus não somente chama pecadores para segui-lo, para fazerem parte do seu povo, mas não somente decidiu, na sua soberania e graça, fazer uma aliança, um pacto, como se fosse num casamento em que duas partes entram numa aliança. Deus não somente decidiu fazer essa aliança conosco, mas também nos revelou as bênçãos de fazer parte dessa aliança e o sinal dessa aliança. E é sobre isso que nós veremos a partir do texto de Gênesis 17, de 1 a 14. Quais são as bênçãos decorrentes da aliança? E qual foi o sinal que Deus nos deu para esta aliança? Nós veremos aqui em duas partes. Vou começar do versículo 1 ao versículo 8, sobre as bênçãos decorrentes da aliança. O que diz o texto?
Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quando Abraão tinha a idade de 75 anos, Deus apareceu a ele, lá em Gênesis capítulo 12. Depois, quase 25 anos se passaram, e Deus apareceu mais uma vez a ele. E foi com uma excelente notícia, que é a razão da nossa esperança. Abraão havia passado junto de Sara, sua esposa, um longo período de espera, repleto de angústias, preocupações e incertezas. Imagine-se no lugar deles. Quando você tiver os seus 75 anos de idade, Deus aparece para você e diz: você vai ser pai de uma numerosa nação. E não somente isso, um detalhe importante. Sara era estéril. E o tempo passou, quase 25 anos, qualquer um já teria desistido, não é? De ter filho depois de tanto tempo, nessa idade e nessas circunstâncias. E Sara não quis esperar, quis dar um jeitinho e deu uma sugestão terrível para Abraão, para deitar com Agar, sua serva, para que surgisse a partir dela uma descendência. Quiseram dar um jeitinho por meio de um pecado para que a promessa de Deus se cumprisse. Que terrível. Quando Abraão tinha 86 anos de idade, nasceu seu filho Ismael. E o que Abraão fez? Ele ouviu aconselhos, soluções humanas, para receber aquilo que Deus tinha prometido a ele. Ele não esperou em Deus. Ele não confiou que Deus pudesse cumprir a sua promessa. Mas, felizmente, não dependia dele para Deus cumprir a sua promessa. E Deus tomou para si a responsabilidade de cumprir a sua aliança, não dependendo de mérito humano nem de circunstâncias, mas por sua graça, ele fez com que Sara concebesse. Meus irmãos, será que é diferente conosco? Deus veio ao nosso encontro, fez uma aliança conosco, nos ordena confiar nele, nos conta o que ele está fazendo na sua palavra, nos fez promessas maravilhosas e muitas vezes não recorremos a isso. Não nos valemos daquilo que Deus diz e do que ele promete, atendemos a conselhos de outros, fazemos o que nos parece melhor e nem sempre esperamos em Deus. Graças a Deus que não é pela nossa própria capacidade que as promessas de Deus serão cumpridas, mas serão cumpridas apesar de nós. E neste texto de Gênesis 17 nós vemos um momento marcante e determinante na vida de Abraão e de toda a história da redenção. Deus estava ali, depois de aparecer várias vezes a ele, renovando as suas promessas com Abraão e com a sua descendência. Apesar dos seus fracassos, apesar dos seus pecados, apesar de ele ter feito o que não deveria. E para isso Deus apareceu a ele neste texto, no versículo 1, se você olhar aí, Deus se apresenta a ele como o Deus Todo-Poderoso. Está em letra maiúscula porque é um dos nomes de Deus. Não foi Abraão que deu esse nome a Deus. Deus falou que este era o seu nome. Ele se apresentou àquele que tinha incertezas e temores e que procurou resolver os problemas que tinha à sua própria maneira, segundo a sua própria força. Deus se apresentou como Deus El Shaddai. É o que está aí. El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus majestoso e soberano.
E Deus contou a ele detalhes dos seus planos para salvá-lo e salvar a sua descendência. Deus disse a ele, o que no versículo 1, veja aí comigo, anda na minha presença e ser perfeito. O que isso significa? Deus deseja que você, que ouve Deus te chamar para andar com Ele, viva em santidade, em piedade, com integridade, de acordo com aquela que é a vontade de Deus na sua vida, dependendo dele em todas as coisas. E quando Deus revelou-se dessa maneira a Abraão, nós vemos na continuação do texto, Deus prometeu que a descendência de Abraão seria numerosa e que reis procederiam dele, que a terra das peregrinações seria herdada pela sua descendência. E o mais importante, Deus prometeu a Abraão, eu serei o seu Deus e da sua descendência. Quantos benefícios, não é? Quantas promessas Deus fez a ele? Abraão, de você crescerá um povo incontável. Uma nação muito grande. Por causa do que Deus estava fazendo. E Deus tem feito isso na história. Ele tem chamado pessoas de todo tipo, do menor ao maior, procedente de todas as regiões, culturas, de todo povo, língua e nação, para se unirem como um só povo e um só corpo em Cristo. Deus prometeu também uma terra, ou um descanso, que seria herdado por aqueles que caminhassem com Ele. Para eles ali, a expectativa era herdar a terra de Canaã. Para nós esperamos por um descanso que nos foi prometido, que é o novo céu e a nova terra. O que nós normalmente chamamos de céu, é o lar celestial. E Deus também prometeu que seria o Deus desta descendência, que seria presente, que nós não estaríamos mais debaixo da ira de Deus, mas debaixo da sua bênção. Não mais debaixo da sua condenação, mas debaixo dos seus cuidados. E Abraão, assim como nós, estava sendo transformado por Deus à medida que ouvia Deus falando. Nós somos também transformados à medida que ouvimos a palavra de Deus. E Deus tem causado essa transformação em toda a descendência de Abraão, em todo o povo de Deus, em toda a igreja, no decorrer da história, naqueles que foram inscritos nessa história, porque haviam sido inscritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Foi desta família que veio um descendente especial, aquele que foi prometido desde Gênesis 3, que foi prometido também a Abraão, um descendente de Judá, descendente de Abraão, a raiz de Davi, o Senhor Jesus, o único mediador entre Deus e os homens que nos reconcilia com Deus, para que pudéssemos ser abençoados por Ele. Fazer parte deste povo de Deus, que Ele está formando e chamando no decorrer da história. Sermos conduzidos por Ele vitoriosamente em triunfo rumo ao lar celestial. E de podermos chamá-lo de meu Deus. São bênçãos que nós muitas vezes nos acostumamos, não é? Se você pode chamar Deus de Pai, pode chamar Deus de meu Deus, é uma bênção que não é para todos. É só para aqueles que foram chamados por Deus e que respondem colocando a sua confiança em Cristo Jesus. Poder ter a garantia que depois dessa vida temos uma esperança na vida ou na morte, que um dia estaremos para sempre com o Senhor no céu. E depois do novo céu e na nova terra. Nos transforma o nosso modo de viver para termos segurança nele e esperança nessas promessas. Poder andar com Deus de maneira, junto com outros irmãos, de outros da família da fé, sermos amparados, supridos, fortalecidos, é uma bênção também. Pare para pensar na grande transformação que Deus já tem realizado na sua vida. Não sei se todos aqui já foram convertidos ao Senhor, mas se você já tem caminhado com Cristo, você é o mesmo hoje do que era lá no início? Ou muito tem sido feito já na sua vida, de maneira que o Espírito Santo tem trabalhado por meio da palavra, da comunhão com os crentes, da adoração,
dos meios de graça como o sacramento que Deus dá para que a gente cresça, seja fortalecido e se pareça mais com o nosso Salvador. Nessa noite eu quero exortá-lo, meu irmão e minha irmã, a ser grato pelas bênçãos da aliança que Deus fez com o seu povo. Ser filho de Deus é uma bênção incomparável. Ser cuidado com Ele é uma bênção imensurável. Poder chamar Deus de meu Deus e meu Pai é preciosíssimo. Mas Deus não somente no decorrer da história nos mostra os benefícios, as bênçãos de pertencermos a Ele. Ele sabe que somos frágeis e nos deu um sinal disso, da sua graça por nós. Ele revelou as bênçãos da sua aliança e ele expressou sua graça de muitas maneiras, como com o sinal da aliança que nós vemos nos versículos 9 ao 14. Acompanhem comigo a leitura. O sinal da aliança é uma marca presente nos verdadeiros crentes, que expressam a graça de Deus e que fortalecem a nossa fé. Veja comigo Gênesis 17, 9 em diante. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo, nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do povo. Quebrou a minha aliança. Vejam aqui um outro momento marcante na história da redenção. Deus institui um sinal da sua aliança. Deus contou a Abraão que: Abraão, você vai ser abençoado de muitas maneiras com as minhas promessas. Uma descendência numerosa, com um descanso tão aguardado, e eu sendo presente com vocês. E um sinal dessa aliança será algo que nós vemos sendo chamado de circuncisão. Deus instituiu o sinal da circuncisão. Era uma marca que apontava para a aliança de Deus com o seu povo. E isso, embora pode ser um pouco estranho para nós, não estamos acostumados com isso. Se disséssemos para trazer o Estevão com 8 dias de vida para ser batizado aqui, eu tenho certeza que muitos ficariam com dó. Mas tão novinho, 8 dias de vida, de idade, de nascido, trazer para ser batizado? Naquela época Deus estabeleceu o quê? Com 8 dias deve ser circuncidado. Deveria ser cortada a pele do membro masculino, algo que hoje é comparado algumas vezes como cirurgia de fimose. Mas não era somente para alguns essa prática, era para todo macho. A partir dos 8 dias de vida. E Abraão, que já era velho, foi circuncidado, com quase 100 anos de idade. E todos dentro da sua casa, aqueles com os quais convivia, teriam a bênção de serem agregados a esta aliança. E se alguém se recusasse? Deveria ser eliminado do povo, porque quebrou a aliança de Deus. O que Deus estava fazendo com este sinal? Deus estava exigindo daqueles que ele chamou para andar com ele um profundo compromisso, uma vida de obediência e fidelidade. Deus ordenou que Abraão fizesse isso como um sinal de um compromisso daqueles que eram chamados para andarem com ele. A circuncisão apontava nesse sentido para 2 direções. É algo que não fica muito claro aqui no primeiro momento. Para quais direções a circuncisão apontava? Apontava tanto para a expectativa do descendente prometido. Deus prometeu em Gênesis 3 um descendente, o Salvador, que acabaria com as obras do diabo e seria a salvação da humanidade. Mas também apontava para o próprio pecado de Abraão. Em outras palavras, Deus ordenou que
que o membro masculino, por meio do qual Deus daria descendência a ele, e pelo qual também ele pecou, com Agar fosse circuncidado. Portanto, a circuncisão apontava para essas duas direções: para as promessas de Deus, do que ele cumpriria, e para o pecado de Abraão. Assim como os animais foram cortados em Gênesis 15, o corte na carne dos homens apontava para a necessidade de alguém ter o seu sangue derramado, para que pudessem ter esperança de salvação. Mais tarde, quando Abraão foi colocado à prova, eu me referi a este relato com as crianças, o seu descendente Isaque foi salvo da morte, que o próprio Abraão, pela ordem de Deus, faria, quando Deus enviou um cordeiro substituto para o sacrifício. O que isso significa, meus irmãos? Que aquele sinal da aliança apontava para o que Deus estava fazendo. Por meio daquele prometido, apesar dos pecados de Abraão. Abraão teria esperança no seu descendente, que cumpriria em perfeita obediência à vontade de Deus e derramaria o seu sangue, receberia a maldição por causa do pecado. Foi o Senhor Jesus quem recebeu essa maldição, que sofreu a ira de Deus no nosso lugar, e era para ele que a circuncisão apontava também. Hoje, graças a Deus, não precisamos mais trazer sacrifícios para matar aqui, porque Cristo já se entregou como o mais perfeito sacrifício. Não precisamos mais ter a prática da circuncisão, porque Cristo cumpriu essa prática no nosso lugar. Mas hoje ainda existe um sinal. É o sinal da aliança, que após a circuncisão, durante todo o período do Antigo Testamento, foi estabelecida por Deus, por Cristo, e continuou na igreja, o que vemos sendo relatado em Atos. O sinal da aliança hoje é o batismo. O batismo, que é uma maneira de responder ao Evangelho que nos chama para andar com Deus hoje e que aponta para o que Deus fez para nos salvar, pecadores que nós somos. Este sinal da aliança, mais do que água sendo colocada sobre a cabeça, nos aponta para os benefícios, para as bênçãos que nós temos na aliança que Deus fez conosco. Se você já foi chamado para seguir a Cristo, para andar com Deus, para abandonar os seus pecados, para se arrepender deles e para colocar a sua confiança em Cristo, rogando a sua graça, porque sem Ele você estará perdido. Saiba que a resposta a este Evangelho é se comprometer com Deus, numa vida de obediência, num compromisso profundo e de fidelidade, como atendendo à ordenança de ser batizado. Eu pergunto a você nessa noite, quanto você já tem conhecido ao único Deus verdadeiro? Você pode dizer que conhece o Deus que te criou? O Deus que enviou o seu Filho para salvar pecadores como você? Se você pensa que não há esperança para você, pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você pretende fazer, pelo que você não deveria ter feito, pelo que você já disse, pelo que você não deveria ter falado, você está certo. Por você mesmo, não há esperança alguma de salvação. Graças a Deus, porque não depende de mim, de você. Eu também estaria perdido. É porque pelo que Deus fez no decorrer da história pelo seu povo, por meio dessa aliança que Ele fez em Cristo Jesus, por meio do que Ele faz na nossa vida, é o que representa a água do batismo, regenera o nosso coração, nos lava e nos purifica e nos conduz para andar com Ele em santidade de vida. Você pode ter esperança se colocar a sua fé em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. Saiba que não há nada mais importante nessa vida. Alguns acham que estão bem sem andarem com Deus de verdade. Não está. É um engano. O nosso coração nos engana. Naturalmente buscamos satisfação, alegrias, realizações
a parte de Deus em nós mesmos, naquilo que nós fazemos, você pode dizer que tem demonstrado compromisso com Deus e tem buscado conhecê-lo e a sua vontade como a sua maior prioridade de vida? Ouvir a igreja, cultuar a Deus, talvez é esporádico, uma vez por mês, quando tem uma ocasião especial, ou quando tem algum problema, quando dá tempo ou não tem nada mais importante para fazer. Considere Deus como sendo o mais importante na sua vida. Ele te criou, e Ele te chama para andar com Ele hoje, e a receber as bênçãos que Ele tem na sua aliança. O que é experimentado no ambiente da igreja, do corpo de Cristo, de uma maneira incomparável. Deus não espera de você grandes realizações pessoais. Que você faça grandes obras. E que Ele te corresponda te abençoando e te dando aquilo que deseja o seu coração. O que Deus deseja é a sua vida. Ele entregou o seu Filho para viver e morrer no seu lugar. Como você responde a Ele? Ele quer que você o tema, o ame, o honre, o obedeça, que confie nele, tenha esperanças nas promessas que ele tem para você. Isso não é para todos, é só para aqueles que respondem ao Evangelho, respondem à palavra de Deus que está sendo pregada nessa noite, com humildade, arrependimento e confiança no Senhor Jesus. Deus revelou o seu amor em tudo que Ele fez em Cristo Jesus, o que nos é contado nessa belíssima história da redenção, na sua palavra. E nós devemos reconhecer este amor, expressar gratidão e nos sujeitarmos a Ele em culto, a cada domingo. E na nossa vida, o maior sinal da graça que Deus deu por seu povo desde o passado, a maior bênção que nós poderíamos esperar, foi entregar o seu Filho, para que vivêssemos com Ele por todos os dias da nossa vida. Eu quero concluir, meus irmãos, pensando um pouco sobre o que isso tem a ver com você. A história de Abraão não diz respeito a ele, principalmente. A história de Abraão é sobre Deus. O que Deus está fazendo na vida daqueles que respondem ao chamado de segui-lo, e que colocam sua confiança em Cristo e que se comprometem na vida como um todo com Deus. Principalmente seguindo os passos e sendo um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus. Deus prometeu abençoar a descendência de Abraão. Se você crê em Cristo, já foi convertido, se arrependeu dos seus pecados, você faz parte dessa descendência. Se você não faz parte dessa descendência, dessa aliança, continua vivendo a sua vida, não assumiu um compromisso com Cristo, você está fora dessa aliança. Está perdido nos seus pecados. O destino é morte, é condenação eterna, e você precisa responder a esse chamado colocando a esperança e a confiança no Salvador. Essa promessa de Deus não é somente para nós, é para os nossos filhos. Para outras gerações que Deus tem chamado para servi-lo. E é por isso que nesta igreja nós batizamos crianças. Porque eles fazem parte dessa aliança. Assim como a circuncisão era aplicada desde pequeno, a partir dos 8 dias de idade, aqueles que faziam parte da família da aliança, nós continuamos a fazer o mesmo com as águas do batismo. O Deus da aliança, em sua soberania, graça e misericórdia, continua chamando pecadores, como Abraão, como eu e como você, para serem abençoados por Ele. Deus tem bênçãos para aqueles que atendem a esse chamado. Deus tem um sinal que representa o que Ele faz na vida de um pecador e o que Cristo fez para nos salvar. Estes sinais da graça servem, como a ceia e o batismo, para fortalecer a nossa fé, de modo que cheguemos seguros ao descanso prometido, ao novo céu e à nova terra, até o dia em que contemplemos a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, para nós vivermos assim, nós precisamos constantemente dessa força. Você precisa da graça de Deus na sua vida, ainda que não admita. Você não precisa da graça de Deus somente em alguns momentos mais difíceis.
Deus deu vários meios para fortalecer a nossa fé. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o meio de graça que é a oração. Ele nos deu o meio de graça que nos fortalece, que é a comunhão com outros irmãos que fazem parte da família da aliança. Ele nos deu a bênção de cultuá-lo, e neste encontro com Deus, como vimos nas últimas semanas, Ele nos transforma, nos fortalece, nos faz parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos fortalece com os meios de graça que são os sacramentos, que mais do que nossa decisão em participar, representam a decisão de Deus no que Ele fez por você no passado. O batismo é uma das bênçãos da aliança de Deus com o seu povo. O que nós vimos aqui nessa noite é uma exposição da graça de Deus, de algo que Deus se dispôs a fazer, algo que ninguém de nós poderia fazer. Eu não posso mudar o meu coração. Somente o Espírito Santo vindo sobre nós, algo externo que nos lava e nos purifica, é que transforma o nosso coração. O batismo não salva ninguém. Há muitos que foram batizados que estão caminhando para o inferno. O batismo é um sinal que aponta para todos, manifesta a realidade do nosso pecado e a realidade também da graça de Deus para conosco, que somente um ato externo, o que Cristo faz, que é derramar o seu Espírito sobre nós, pode transformar o nosso coração e nos inclinar a amá-lo, a temê-lo e a nos comprometer com Ele na nossa vida. Em outras palavras, eu quero usar para concluir uma citação de um comentarista chamado Ian Duguid, que diz: o batismo aponta para uma necessidade de mudança de quem o recebe, assim como Estevão recebeu nessa noite. O batismo, nós declaramos que há uma necessidade de mudança nele, que ninguém pode operar, nem ele mesmo, nem os seus pais, nem a igreja, nem o pastor. Há uma necessidade de mudança de quem o recebe que só pode vir de fora, pois o batismo, como a circuncisão, só pode ser aplicado a você por outra pessoa. Ninguém se batiza, todos são batizados. O batismo também aponta para o fato de que quem recebe é parte do povo da aliança de Deus, não é a igreja do futuro, faz parte da igreja hoje, já recebe os benefícios e as bênçãos desta aliança hoje, porque faz parte do povo da aliança de Deus. A criança não é livre para escolher o seu caminho, os seus deuses como quiser. O sinal da aliança aponta para a realidade de que ela deve se entregar ao único Deus verdadeiro, ou enfrentar as consequências e separação eterna dele no inferno. Isso não é verdadeiro somente para Estevão, que foi batizado. Para todos aqui. Se você não assumir esse compromisso com Deus, colocar a sua confiança em Cristo, abandonar o seu pecado, desejar andar com Ele, se sujeitar a Ele, a consequência é separação de Deus no inferno. Mas o batismo é mais do que isso, é um ato de fé nas promessas de Deus. Quando Abraão circuncidou seus filhos, ele sabia que era a circuncisão do coração que importava, não uma cerimônia externa. Eles não precisavam simplesmente ser advertidos sobre os perigos do inferno, assim como vocês também não precisam, mas precisavam ser purificados. Semelhantemente, quando batizamos nossos filhos, sabemos que o batismo do coração, um novo nascimento por meio do Espírito Santo é necessário. Mas no batismo, quando nós o ministramos, nós nos apegamos às promessas de Deus, que na sua bondade e misericórdia estende aos nossos filhos, e rogamos que Deus converta o coração dos nossos filhos. Quando você conduz alguém a Cristo, fala do Evangelho, a sua expectativa deve ser essa: Senhor, opere na vida dessa pessoa, da minha família, do meu amigo, aquilo que eu não posso fazer. Que o testemunho do Evangelho transforme este coração. E pela fé nós nos apegamos às promessas de Deus. Que fundamento você tem para esperar que o seu filho, ou outros que você fala do Evangelho, receberá o Espírito Santo e crescerá para ser um cristão?
Talvez você diga, olha, pastor, eu tenho ensinado meus filhos. Mando para a igreja, leio a Bíblia, mostro exemplo, oro com ele. Meus irmãos, a única coisa que podemos fazer por nossos filhos é ensiná-los a ser religiosos. Nós não conseguimos mudar o coração. Se você souber que aquele que você tem falado do evangelho pode ser o seu filho ou algum familiar ou amigo, precisa de transformação do coração, você pode dizer, mas é claro que Deus vai fazer isso. Não é assim que ele trabalha? Embora não haja garantia que Deus vai fazer isso com todos a quem você fala o evangelho, a única coisa que nós podemos transmitir por nós mesmos, aquele que está do nosso lado, procede das nossas imperfeições. Mas Deus, Ele se revelou como Deus da aliança que lida conosco como famílias, não apenas como indivíduos. Quando nós batizamos alguém, nós proclamamos ao mundo, nós colocamos exposto este fato de que os filhos e aqueles que recebem o batismo precisam ser convertidos, buscar em Deus arrependimento, colocar a sua confiança no Salvador. O que nós fizemos nessa noite foi reconhecer que para nós mesmos, para os nossos filhos, nós não podemos salvá-los. Eu não posso salvar os meus filhos. Mas eu temo a um Deus que fez uma aliança com o seu povo e que promete salvar até 1000 gerações. Apesar de nós, Deus nos usa como instrumentos para falar da sua graça. Nos abençoa de muitas maneiras. Usa o nosso testemunho para conduzir outros pecadores a Ele. Nos deu um sinal, como o batismo, para nos lembrarmos que é Ele quem aplica a salvação no pecador. Nos deu outro meio de graça, que é o sacramento da ceia do Senhor, para mostrar que o castigo que nos era devido, Cristo sofreu no nosso lugar, no lugar de nossos filhos e daqueles a quem Ele quiser chamar. Nós admitimos hoje que nós não podemos salvar ninguém, mas que Deus pode e irá salvá-los se o buscarem com arrependimento e fé, porque o Deus que fez essa aliança não muda jamais. A promessa de Deus permanece em vigor porque não se baseia em nós, mas no nosso Deus que fez a aliança. O nosso Deus, meus irmãos, continua a abençoar os seus filhos, nos abençoando de tantas maneiras. Seja grato e aproveite as bênçãos que Deus promete aos que confiam nele. Deus nos deu sinais da sua graça, sinais da sua aliança, para nos ensinar a confiar e depender dele. E colocar esperança que ele cumpra aquilo que ele prometeu na nossa vida, dos nossos filhos, de outros a quem ele quer conduzir a ele, por meio de nós. E essa, meus irmãos, é uma excelente notícia. E é a razão da nossa esperança. Que Deus os abençoe. Amém.